A queda de Númenor foi um dos maiores eventos que marcaram a Segunda Era da Terra-média aqui do universo de Tolkien, e ele vai ser representado na série O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Só que vamos entender o que aconteceu para chegar nesse ponto da história? E vale dizer que esse vídeo vai conter alguns spoilers, porque esses acontecimentos que eu vou comentar com vocês também vão aparecer na série da Amazon. Então, os personagens e tal que a gente vai comentar por aqui vão aparecer e estão aparecendo na série também. Inclusive, eu vou colocar algumas imagens e tudo mais, mas fiquem tranquilos que eu vou avisar também na hora que eles estiverem chegando. E tudo começou com os acontecimentos que guiaram para a Guerra da Ira, que foi um dos principais acontecimentos que marcaram o fim da Primeira Era da Terra-média. Basicamente, o marinheiro Eärendil, que era um meio-elfo e também pai de Elros e Elrond, ele decidiu agir por conta própria e viajar até a cidade de Valinor para tentar conversar com os Valar, que são os espíritos, né, os deuses criadores de tudo, na intenção de pedir ajuda para que eles intervissem aqui na Terra-média e ajudassem contra as crueldades que o Morgoth estava tramando ali para todo mundo. Os Valar ajudaram nessa guerra, tanto que eles conseguiram vencer, só que dentre todas as pessoas aqui que ajudaram, os homens também ajudaram em grande parte, porém, alguns desses homens também ficaram ao lado do Morgoth. Acontece que no fim dessa guerra o Morgoth ele foi derrotado, Beleriand foi praticamente destruída, mas a perversidade do Morgoth, mesmo depois dessa derrota dele, ele ainda persistia na cabeça dos homens e do povo ali da Terra-média. Então os Valar, né, que são os espíritos, eles olharam toda aquela situação e deram aos Eldar, que eram os elfos, a possibilidade deles deixarem a Terra-média e migrarem para as Terras Imortais novamente. Os que toparam ganharam uma ilha somente deles, chamado de Eressëa, que ficava perto de Valinor, e a única pessoa que não topou foi Galadriel, que ficou na Terra-média. Acontece que não somente os elfos ganharam esse presente, os homens também ganharam, que são os Edain. Eles ganharam mais sabedoria, mais poder e também ganharam uma vida mais longa, mesmo que estivessem fadados à morte. E também ganharam uma nova terra isolada da Terra-média, que ficava aqui entre a Terra-média e a cidade de Valinor. Essa terra, né, esse presente que foi dado para eles, era como se fosse uma demonstração de uma terra onde o mal ainda não tinha chegado. Ela era uma terra bela e também bem produtiva e foi chamada de Númenor. Então todas as pessoas que moravam ali eram chamadas de Númenóreanos, mas também de Dúnedain. Inclusive, essa ilha de Númenor possuía um templo consagrado de Eru Ilúvatar, que entenda aí que se você não é muito familiarizado com a história, ele é o cara basicamente criador de tudo, como se fosse o deus. Então vocês entendem que esse presente dos espíritos criadores era basicamente um altar aqui de veneração para eles. Então nada mais justo do que o povo que morava aqui nessa ilha prestasse respeito às pessoas que cederam essas terras. Só que o Eärendil, que é aquele marinheiro que viajou para as terras de Valinor pedir ajuda, ele não conseguiu voltar novamente, então ele virou eternamente uma estrela que guia, né, para as terras de Númenor. Porém, os filhos dele, o Elros e o Elrond, que são meios elfos, eles receberam uma dádiva dos deuses. Isso porque eles tinham uma descendência um pouco peculiar. Eles eram descendentes dos homens, mas também dos elfos e também dos Valar, que são esses criadores. Então, por terem essa peculiaridade, eles receberam o poder de escolha sobre o que eles poderiam fazer com o destino deles, se eles gostariam de viver eternamente como os elfos ou se eles gostariam de ser mortais como os homens. O Elrond optou por viver como os elfos, porém o Elros decidiu seguir a linha dos homens. E o Elros, por ter optado por viver nesse caminho dos homens, ele viveu mais do que a média, e inclusive toda a descendência dele viveu mais também. Tanto que ele viveu aí por volta dos 500 anos e governou por 410 anos, sendo o primeiro rei da cidade de Númenor. Ele inclusive criou a fortaleza e a torre que ficava na cidade de Armenelos, que era uma das melhores e mais bonitas cidades que tinha por lá, e todo o povo que morava aqui na cidade de Númenor, eles falavam a língua dos elfos e viviam em harmonia com esse povo. Essa terra, com o passar dos anos, continuou sendo protegida pelos Valar e foi progredindo aos poucos, enquanto a Terra-média lá do outro lado do oceano estava decaindo por causa das coisas que estavam acontecendo por lá. Só que claro que havia uma condição imposta pelos Valar para o povo que estava morando ali. Eles poderiam sim velejar pelos mares, até porque eles gostavam de construir navios e tudo mais, só que eles estavam proibidos de atravessar o oceano em direção às terras do oeste, que eram as terras de Valinor. Isso porque os Valar não queriam que os homens se sentissem tentados a ir às terras de Valinor. Acontece que o tempo foi passando e Númenor continuou aqui com essa relação direta com os elfos, principalmente com a ilha de Eressëa, que foi aquela ilha dada aos elfos, né, que deixaram a Terra-média. Os elfos dessa ilha davam alguns presentes para a ilha de Númenor, inclusive eles deram uma muda da árvore Celegorn, que ficou plantada aqui nos pátios de Númenor, que é a árvore Nimloth. E os Númenóreanos como um todo também costumavam navegar em direção à Terra-média, né, em direção ao leste. Lá eles ensinavam o povo dos homens com atividades essenciais, levavam alimentos para eles, e durante esse período de paz, a Terra-média e também o povo Númenóreano viveu em paz, tranquilo com isso. E enquanto o povo lá da Terra-média aguardava ansiosamente a chegada dos Númenóreanos, os Númenóreanos, por outro lado, ficavam a todo o tempo pensando que queriam ir
fugir a todo custo para as Terras do Oeste. E foi a partir desse ponto que a sombra de Morgoth recaiu sobre eles. Isso porque eles passaram a achar que eles estavam vivendo pouco demais em relação aos elfos e queriam viver mais que isso. E aqui eles começaram a ser corrompidos de dentro para fora. Os Valar, claro que souberam dessas situações que estavam acontecendo ali na Ilha de Númenor e comentaram com eles que não adiantava eles quererem ir para as Terras Imortais, porque o que fazia dessas terras serem imortais era o fato de serem habitadas por seres imortais. Então, por mais que eles fossem para lá, eles iam acabar morrendo de qualquer maneira. E terminaram alertando que eles não deveriam contrariar as vontades de Eru e Ilúvatar, mas eles não estavam nem aí para isso. Eles continuaram querendo a vida eterna, justificando que eles amavam a Terra demais e não queriam deixar essa terra. Só que com o passar dos anos, essa situação começou a se intensificar e foi progredindo mais e mais conforme os reinados foram passando. Tanto que o reinado do Taran-Kalimon, ele foi praticamente decisivo, ele dividiu o povo como um todo, fazendo dois grupos praticamente. Um grupo bem arrogante, que eram praticamente os homens do rei, e que era mais distanciado dos Eldar, né, dos elfos e também dos Valar, e um grupo menorzinho chamado Elendil, que também significa amigos dos elfos. Esse grupo, eles eram fiéis aos elfos, eles eram fiéis a toda a tradição, porém eles tinham sim aquele medo da morte como todo mundo. E foi justamente esse medo da morte que fez com que a felicidade do reino de Númenor como um todo começasse a diminuir. E a partir disso, aqueles que não estavam aceitando essa condição muito bem começaram a buscar meios de contornar a morte, porém eles não encontraram isso, encontraram somente maneiras de conservar o corpo da pessoa depois que ela já morreu. E como eles estavam com muita raiva de toda essa situação e sabendo que eles não poderiam ir lá para as terras do oeste, né, que eram as terras de Valinor, eles abdicaram de todo aquele respeito que eles tinham com o povo da Terra-média e começaram a ir para lá, só que com um pensamento um pouco mais diferente. Eles foram com um pensamento de habitar aquelas terras e também de cobrar aquelas pessoas ao invés de ensinar como eles vinham fazendo. Só que enquanto esses homens do rei faziam essas situações, os amigos dos elfos iam lá para o norte, para a cidade de Lindon, ajudar o Gil-galad contra o Sauron, que estava crescendo naquele momento. O Sauron, inclusive, estava se tornando cada vez mais forte, ele já tinha construído Mordor, estava construindo a Torre de Barad-dûr e odiava os Númenóreanos num grau que vocês não têm ideia. Inclusive, o rei Tar-Minastir, ele chegou a ajudar o Gil-galad contra as guerras do Sauron, e nessas batalhas o Sauron já tinha aquele anel e já tinha as pessoas corrompidas ao seu lado, tanto que daqueles 9 anéis que ele deu aos homens, 3 desses anéis eram de Númenóreanos, ou seja, 3 Númenóreanos corrompidos que se tornaram o espectro dos anéis. E já naquela época, o ódio do povo de Númenor começou a aumentar mais ainda, afastando a crença deles dos Valar, tanto que o 19º rei de Númenor, ele decidiu abandonar todo o idioma élfico que era falado ali na cidade, inclusive ele proibiu o uso, mas foi com o 22º rei, o Argimilzor, que toda a situação inflou de vez. Ele foi praticamente até esse ponto da história o maior inimigo dos elfos que já passou pelas terras de Númenor, tanto que para vocês terem uma ideia, ele deixou de cuidar da árvore branca Nimla, ele puniu o idioma élfico e também passou a punir toda e qualquer pessoa que recebesse barcos da ilha de Erecê. Aí os Valar ficaram muito chateados com essa situação e decidiram cortar praticamente todos os vínculos com a cidade de Númenor, deixando ela vulnerável e sem proteção para tudo que tivesse ali por fora. E aqui, como eu prometi no começo do vídeo, cuidado que podem vir alguns spoilers, porque alguns personagens conhecidos vão começar a aparecer, a começar pelo filho do Argimilzor, que era o Tar-Palantir, que foi o rei que sucedeu ele na sequência. O Tar-Palantir, ele era um dos fiéis aos elfos, da mesma maneira que a mãe dele também era, e ele decidiu impor um certo respeito ao povo ali nessas questões desses povos. Ele voltou até mesmo a frequentar o local sagrado de Eru, que o pai dele havia deixado de fazer, e voltou a cuidar da árvore Nimlot para que ela voltasse, né, a dar fruto. Só que ele colocou uma profecia ali no ar, que quando essa árvore morresse, a linhagem dos reis também iria morrer. Porém, o Tar-Palantir, ele tinha um irmão, só que o irmão dele pensava igual ao pai deles, e era um pensamento bem bruto e tudo mais. Só que o irmão dele não viveu muito não, chegou aos 198 anos, mas ele deixou um filho chamado Pharazôn, e o filho era pior que todos eles juntos. O cara era ávido por riqueza e por poder, e inclusive chegou a liderar várias guerras contra a Terra-média na intenção de conseguir mais terras para ele. O Tar-Palantir, então, sabendo que nada do que ele fazia estava dando resultado, ele acabou ficando muito desgostoso e morreu de desgosto. Então a filha dele, a Míriel, assumiu no lugar dele. Porém, o Pharazôn acabou casando à força com a Míriel e tomou o trono para ele. O Pharazôn, ele foi o cara mais poderoso desde a fundação de Númenor, para vocês terem uma ideia. O problema é que ele só pensava em guerra e ele sabia da existência de Sauron. Inclusive, ele se sentia ameaçado pela possibilidade de existir alguém que fosse mais forte do que ele. Então, sabendo disso, ele fez uma investida contra a Terra-média e convocou o Sauron. Só que ele não contava que o Sauron era esperto demais. E o Sauron, vendo todo aquele exército gigantesco do Pharazôn, ele pensou, bom, eu não vou atacar porque eu sei que eu não vou ganhar. Então, ele se rendeu de
propósito e se humilhou perante o Pharazôn de propósito também. Então ele foi preso e levado lá pra Númenor, porém em questão aqui de 3 anos ele já tava ali na cabeça do rei, sabendo tudo que o cara tava pensando. E com o tempo, o Sauron ele foi conquistando os povos ali por onde ele tava passando na ilha de Númenor. Ele incentivava o ódio aos Valar, falava que tudo que eles tinham pregado pra eles era mentira. Ele inclusive instigava os homens a irem novamente para as Terras do Leste e conquistarem mais terras por lá, mas ele também falava pra eles desbravarem o Oeste, mesmo sabendo que era um lugar proibido pra eles. O Sauron ficava falando, né, inflando a cabeça deles que as terras do Oeste, né, as terras de Valinor, dariam poder ilimitado pra quem conquistasse aquelas terras e poder suficiente para que eles fossem mais fortes mesmo do que os Valar. E foi assim que o Ar-Pharazôn, como ele era ganancioso e ambicioso, caiu na lábia do Sauron, e o Sauron então criou a adoração ao Morgoth. E o povo então começou a seguir o Pharazôn porque ele tinha muita influência ali, e todos eles migraram para o culto ao Morgoth. Só que ainda tinha gente boa vivendo aqui na cidade de Númenor, mesmo que numa pequena quantidade, que eram os remanescentes dos fiéis, né, dos amigos dos elfos e também os descendentes do Elros. Havia um cara chamado Amandil, que ele era o conselheiro do rei antes da chegada do Sauron, e ele é ninguém menos que o pai do Elendil e também o avô do Isildur e do Anarion. O Amandil ele era muito respeitado pelo povo dali de Númenor e ele decidiu cuidar dos fiéis porque ele sabia que vinha um mal aí pela frente. Só que enquanto ele estava fazendo essa investida, o Sauron decidiu mandar cortar a árvore Nimloth porque ele sabia que aquela árvore fazia ele lembrar dos elfos e também dos Valar e das luzes de Telperion, que é uma das árvores que iluminava a cidade de Valinor. Só que o Ar-Pharazôn, ainda com um pinguinho de consciência, não concordou com o Sauron nesse ponto da história e deixou essa história de cortar a árvore de lado. Porém, num determinado ponto aqui numa noite, o Amandil tava ali contando algumas histórias pros seus netos e pro seu filho também, Elendil, e durante a noite, quando tava todo mundo dormindo, o Isildur decidiu levantar ali escondido, botou um disfarce, chegou lá na árvore Nimloth, escondido sem ninguém ver, e pegou um fruto da árvore, que posteriormente foi plantado e brotou também. Acontece que o Sauron ficou muito irritado com essa investida, e o rei também ficou irritado demais, e na sequência ele mandou cortar aquela árvore como um todo. O Sauron já estava realizado com essa situação, mandou construir uma torre gigantesca, onde nessa torre, nesse templo, ele pegou as madeiras da árvore Nimloth e queimou todas lá dentro. Inclusive, as fumaças que emergiram dessa queima cobriram a terra por 7 dias praticamente. E essa mesma torre, esse mesmo templo, ele foi utilizado para fazer sacrifícios ao Morgoth em troca de vida eterna. E assim como todo aquele povo ali da cidade de Númenor já estava praticamente corrompido, a morte começou a chegar mais rápido para eles em forma de doenças e também de loucura que não tinha antigamente. Mas mesmo assim, com o auxílio do Sauron ali buzinando na cabeça de todo mundo, eles prosperaram, porém de maneira maligna. E o Pharazôn, com todo esse poder que ele tinha, ele praticamente se tornou o maior tirano desde a morte do Morgoth. Porém, como todo ser humano que morava ali nas terras de Númenor, a morte começou a chegar para ele começou a ficar velho, e por isso ele começou a sentir medo. Aí o Sauron aproveitou essa brecha que estava acontecendo e começou a cutucar a cabeça do cara novamente, e falou: olha, você já está velho o suficiente, você viveu o suficiente e você já está forte o suficiente para não ter que obedecer mais regra nenhuma. E foi assim que ele instigou o Pharazôn a cruzar o oceano em direção ao oeste e entrar nas terras de Valinor e tomar o que era dele por direito. Ou seja, era para ele entrar em guerra contra os Valar. Olha só que loucura. Acontece que o Amandil, ele já sabia dessa ameaça que estava vindo aqui pela frente, então ele orientou o filho dele, o Elendil, a pegar os fiéis, né, e zarpar ali da ilha de Númenor. Inclusive o Isildur, ele tava ali com a mudinha da Nimloth, que posteriormente seria plantada, né, e daria origem à árvore branca de Gondor. Aí o Amandil, numa tentativa desesperada, ele decidiu fazer igual o marinheiro Yarendil e navegou em direção ao oeste, em direção às terras de Valinor, para pedir ajuda aos Valar, para que eles intercedessem naquela situação que estava acontecendo ali na terra de Númenor. Porém, ele nunca mais voltou, assim como todas as pessoas que foram para as terras imortais. Porém, enquanto isso, o Ar-Pharazôn, ele já estava organizando ali a sua frota para ir em direção ao oeste, só que o tempo começou a mudar e o Manwë, que é um dos Vala criadores, ele mandou uma das suas águias para as terras de Númenor. O Pharazôn ficou assustado com aquela situação, achou que era uma investida de guerra e decidiu atacar os Valar. Então ele e toda a sua frota foram em direção às terras de Númenor. E assim, ele desrespeitou aquela interdição dos Valar e entrou nas Águas Proibidas. Só que assim que ele chegou em Valinor, ele desceu, pisou nas areias ali, ele começou a gritar e reivindicar todas aquelas terras. Se ninguém
ninguém viesse ou aparecesse para defender ela. E foi aí que o Manwë, um dos Valar criadores, decidiu entrar em contato com o Ilúvatar, e foi aí que o Ilúvatar decidiu agir. O Ilúvatar, com toda a sua fúria e todo o seu poder de modelar um planeta como um todo, abriu um mar inteiro entre as terras de Valinor e as terras de Númenor, e toda a frota do Pharazôn que estava ali no meio foi engolida. E como o chão estava tremendo e tudo mais, algumas pedras começaram a cair, inclusive nas terras de Númenor. O Pharazôn e poucos guerreiros que estavam ali com ele foram soterrados por essas terras. Nessa mudança geográfica, as terras de Valinor e também de Erecê, que eram as ilhas dos elfos, elas foram removidas do mapa, e toda Númenor afundou no oceano com aquela onda gigantesca que foi por cima dela. Com toda essa mudança geográfica que aconteceu subitamente, a Terra assumiu uma nova forma, ela assumiu uma forma redonda, porque vale lembrar que antes disso acontecer, a Terra era plana, e novos mares e novas terras se formaram nesse ponto. E durante a destruição, a Tarmiriel estava tentando sobreviver ali em Númenor, porém, ela acabou não sobrevivendo enquanto a onda veio em direção a ela. E nesse ponto, o Sauron se mostrou com medo dos Valar, porque ele não imaginava a tamanha destruição que via, tanto que enquanto estava tudo acontecendo, ele estava dando risada. O corpo dele, inclusive, ficou ali perdido no meio da destruição, mas ele não tem um corpo mortal, então o espírito dele se desprendeu do corpo e foi em direção à Terra-média e se alojou lá em Mordor, que era o lar dele, enquanto ele ficou aguardando ali com o anel para tentar encontrar uma nova forma que ele pudesse assumir, que mostrasse aqui a perversidade e o ódio, né, que era o que ele conseguia transparecer para todos os lados. Do povo dos Dúnedain, né, dos Númenóreanos que sobreviveram, muitos deles ainda ansiavam em encontrar a Terra-média, tanto que alguns dos marinheiros até mesmo desbravavam o oceano na tentativa de encontrar as Terras Imortais novamente, porém, eles davam voltas e voltas, porque como eu já comentei, o mundo se tornou redondo, e eles não encontravam essas terras, encontravam somente terras novas, mas nada das Terras Imortais. As Terras Imortais, elas continuaram existindo, né, porém fora dos domínios da Terra, e somente poderiam ir até ela se você fosse um elfo, ou então se tivesse permissão de encontrar ela no caminho. Acontece que os amigos dos elfos que fugiram durante essa destruição, eles sobreviveram pelo fato de terem recusado a convocação do rei de avançar contra as Terras Imortais. Inclusive fugiram dali 9 embarcações, né, 4 eram lideradas pelo Elendil, 3 pelo Isildur e 2 pelo Anarion, e eles chegaram lá na Terra-média finalmente, onde eles começaram a construir seus próprios reinos. Inclusive eles começaram a replicar parte da cultura númenoriana que eles tinham dentro dele, e isso foi muito admirado pelos homens que viviam ali na Terra-média já. Entretanto, o Elendil ainda não havia terminado a sua luta contra o Sauron, e isso só foi acontecer na Batalha da Última Aliança, que foi o evento que finalizou a Segunda Era da Terra-média. E essa foi a triste história da queda de Númenor, e é uma história realmente bem triste. Eu quero saber de vocês já conheciam essa história? Comentem aí embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso, e também sobre a série que tá passando, que tá gerando bastante polêmica. Vai dizer que aqui no canal tem vários vídeos já sobre esses assuntos do universo de Senhor dos Anéis e tudo mais, então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, e não esquece do like se você curtiu o vídeo, e tchau! Vejo você no próximo vídeo.